Vamos falar agora sobre reforma ministerial aqui no nosso país, essa pauta que ficou pendurada ainda quando a gente falou sobre a saída do Carlos Lupe, né, Josias? Tem aí uma possibilidade de uma reforma ministerial no governo Lula. E é muito interessante quando aparece, a gente sabe que isso não dá muito certo, né? Quando a pessoa se apresenta como ministro e de repente não é confirmado. Isso aconteceu, ou está acontecendo, né? A assistente social Márcia Lopes, que já foi ministra do Desenvolvimento Social, ela mesma disse que vai tomar posse como nova ministra das Mulheres. Ela vai substituir Cida Gonçalves, ambas são filiadas ao PT. É a sexta troca no primeiro escalão do governo desse ano. Ela é irmã de Gilberto Carvalho, que é atual secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Ele foi chefe do gabinete de Lula nos outros 2 mandatos e ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma Rousseff. E é interessante porque é ela mesma que disse, olha, eu já conversei com Lula, ele já conversou com a Cida e sou eu mesma ministra. Ela mesma se anunciou. Isso não é correto, né, Fabiola? É preciso respeitar uma certa liturgia, mas nós temos assistido a muitas coisas esquisitas, não é? Primeiro, o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, disse que anunciou uma determinada data para uma reforma ministerial, que o presidente já estava preparado, isso seria antes da primeira reunião ministerial desse ano. Veio a reunião, veio uma ou outra substituição, mas não estamos assistindo a uma reforma ministerial, não é, Fabíola? O que nós estamos vendo é uma sequência de remendos no Ministério, alguns provocados por empurrões que o presidente recebe, no caso do Juscelino Filho, que estava lá no Ministério das Comunicações, uma pasta tão estratégica, um sujeito já indiciado por lavagem de dinheiro, corrupção, e, como foi denunciado pela Procuradoria, não havia mais como o presidente segurar. Aí sai o Juscelino. E assistimos nesse episódio do Juscelino uma coisa inusitadíssima, um parlamentar do baixo clero, convidado para o Ministério, acertou a transferência da Câmara para o Ministério, estava tudo certo. Depois ele recusou o Ministério, para você a que ponto chegamos, né? Hoje, um convite do presidente da República, que evoluiu da sondagem para a confirmação, foi rejeitado, foi recusado. É mais lucrativo para o parlamentar permanecer na Câmara como líder do seu partido, tendo acesso ao orçamento secreto, não secreto, mais lucrativo do que ir para a porta do cofre no Ministério das Comunicações. Agora estamos assistindo a uma futura ministra que se nomeia, ela nomeia a si mesma, ela diz, olha, vou assumir, Márcia Lopes vai assumir o lugar da Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres. Já havia a notícia de que o Lula pretendia trocar a Cida Gonçalves. Não está satisfeito com o trabalho dela, não há muita clareza sobre as razões da insatisfação do presidente. Agora, é muito interessante como se dá, Fabiola, uma troca num ministério como esse, que deveria ser estratégico, uma vez que o presidente diz, pelo menos no gogó, na saliva, as mulheres são uma prioridade do governo, né? Agora, a substituição de uma ministra da pasta das mulheres se dá assim, de forma casual, sem uma explicação formal. Por que está substituindo? O que é que essa nova ministra, se é que ela vai ser nomeada mesmo, a Márcia Lopes, fará de diferente em relação ao que está fazendo a Cida Gonçalves, que é muito pouco, perto da necessidade de dar visibilidade à participação das mulheres na sociedade, à violência que as mulheres sofrem cotidianamente no Brasil. Tudo isso são questões que deveriam estar na vitrine do governo. O governo deveria estar tratando com absoluta prioridade. E, ao contrário disso, as mulheres, a discussão é sempre secundarizada no governo, sempre que pode valorizar uma mulher no judiciário ou em outros pontos da máquina do Estado, compreendido como lato sensu, né? Não só o governo federal, mas toda a estrutura do judiciário, mesmo no legislativo, sempre que pode trabalhar no sentido de valorizar a participação das mulheres na sociedade, o presidente
não se empenha como deveria, né? Teve a oportunidade de nomear mulheres para, mais de uma vez, aliás, para o Supremo Tribunal Federal, não fez, enfim, ele deixa a desejar. E aí faz a troca de uma ministra da Mulher assim, a própria substituta, ou provável substituta, diz que vai ser nomeada, não diz muito bem o que vai fazer, então sabe-se que vai trocar, mas não sabe se essa é de fato a escolhida, se for, o que ela vai fazer? Os planos se tornaram secundários, Fabíola, por isso eu digo que nós não estamos assistindo uma reforma ministerial, né? Estamos assistindo um grande remendo, e é uma pena que seja assim, né? O Lula disse lá atrás, durante a campanha ainda, que esse seria, o seu terceiro mandato seria o melhor dos mandatos que ele já exerceu, e não está sendo, né? Francamente, não está sendo. O presidente da República devia fazer uma autocrítica, né? Longe disso. O Lula fez coisas mais interessantes em mandatos anteriores, né? Só que é um pouco de mais do mesmo, com defeitos que não se esperava de um presidente em terceiro mandato, né? Isso aqui, você tratar o Ministério das Mulheres dessa forma, não me parece adequado não, Fabíola. Falando em mulher, vamos chamar ela, a nossa Madá, Olha, sabe que hoje ela também está celebrando, além de ela celebrar o All News, porque ela é do time, né, do nosso time do All News, está celebrando junto. Aliás, tem festa vindo aí, hein? Ó, ela também está celebrando hoje aninhos de carreira, são pouquinhos, são 4 aninhos também de carreira só, não é, Madá? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabíola, Josias. Eu estou muito feliz de participar desse momento dos 4 anos de All News com vocês dois que formataram essa ideia, uma ideia inovadora, vinda de 2 experiências de vida jornalística diferentes. A Fabíola, rainha da apresentação, nossa rainha aqui de São Paulo, entendeu? Todo mundo tem a companhia da Fabíola há muitos anos e agora ela transferiu essa companhia para a internet. Eu estou muito feliz pelos 4 anos do All News, que só cresceu, só multiplicou, e hoje eu estou completando, Fabíola, 29 anos de carreira. Eu comecei dia 5 de maio de 1996, na Rádio Trianon de São Paulo. Mês de Maria, mês de maio, Fabíola, Olha, só coisa boa começa. parabéns, Madá, que alegria. Olha, e você lembra exatamente o dia que você começou profissionalmente, isso é muito bacana. Fazer jornalismo é um grande desafio e por isso que a gente também fica tão feliz de celebrar o nosso All News, já escrevi sobre isso nas redes, e é muito legal ver esse investimento do UOL nesse formato que a gente traz, com esse nosso novo estúdio, porque a gente celebra os 4 anos com esse estúdio novo que a gente estreou agora recentemente. Isso mostra justamente a decisão do UOL em investir no jornalismo, né, investir na investigação, inclusive, que a gente tem no jornalismo investigativo do UOL, e que sempre vira aqui uma porta de entrada para o nosso All News, todo esse trabalho. Agora vamos lá, Madá, estávamos falando sobre essa mudança no Ministério das Mulheres. Queria saber, você vê uma necessidade de mudança? Como é que você analisa a atuação da Cida e até mesmo dessa ministra, essa futura ministra, né? Não sei se ela vai ser mesmo, mas ela diz, vou ser eu vou assumir ainda hoje. Fabíola, quando as mulheres são valorizadas, a gente percebe nos detalhes, né? Você estava falando aqui do All News. O All News valoriza as mulheres. Aqui a gente sabe que é valorizada, é diferente. E não vem ninguém falar para nós, porque a gente valoriza tanto a mulher. Não é discurso. Você sente na prática o nosso trabalho aqui, o investimento em audiovisual. Eu vou na rua comprar coisa, eu sou conhecida. Comprei outro de um negócio pela internet, veio com um bilhetinho. Eu assisto você no UOL com a Fabíola. A gente tem o reconhecimento do público e tem o reconhecimento da casa, que não é o que está acontecendo hoje no governo. Que coisa feia, que coisa patética. Você não substitui assim. Ele está substituindo o quê? Parece estar substituindo um objeto. Nem objeto você substitui com tanta falta de respeito. Está colocando uma outra ministra, que, assim, essa ministra é irmã do Gilberto Carvalho. Ela não é da área de mulheres, ela foi desenvolvimento social. A Cida Gonçalves tinha muitos problemas com organizações feministas desde o começo do mandato dela. São atritos constantes, falta de entrega. Ela não é assim uma má pessoa ou uma gestora, não é isso.
havia uma falta de entrega. Também de um governo que não tem isso como prioridade, porque a prioridade no governo não é a mulher que tem ali o seu cargo porque ela tem a experiência. A prioridade desse governo é uma mulher que tem uma atuação pública devido ao casamento e nem cargo tem. Essa é a prioridade do governo. As que têm cargo não são prioridade, e elas sabem. E no Ministério das Mulheres fica pesado. Vai o Ministério das Mulheres falar na ONU. É a ministra que falava? Não, era a Janja, que nem cargo tem no governo e que tem qual experiência na área? Ela casou com o presidente? Então, assim, era um ministério já incômodo. E havia também um incômodo da ministra em si com organizações feministas. É essa a causa dela ter caído? Não sei. Ninguém sabe, porque não tiveram nem o respeito de falar por que ela caiu. Eu conversei com algumas organizações feministas e todas falaram que esperam dessa nova ministra algo pelo menos um pouco melhor. Essa ministra não é da área de defesa do direito da mulher, mas ela é irmã do Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho foi importantíssimo no primeiro governo do Lula, foi importantíssimo no governo Dilma, e agora ele tem um papel de menos protagonismo, mas ele continua com um pezinho no governo, tendo uma secretaria. É uma pessoa que sabe articular, que sabe mandar e que é muito querido também. O Gilberto Carvalho é um cara querido. Então, as organizações feministas esperam que seja um pouco melhor esse ministério. Aliás, tem na nossa página, para quem quiser saber mais detalhes, quem é a Márcia Lopes, petista, que deve assumir o Ministério das Mulheres, segundo a própria, né? O currículo dela aqui, paranaense, tem 67 anos e ela tem aí no currículo o fato de ser irmã do Gilberto Carvalho, como a gente já citou, né? Foi secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, em 2004 e 2008. Em 2010, foi nomeada ministra da mesma pasta pelo Lula. E ficando no cargo até 2011. Vamos aguardar, não está na agenda do presidente Lula. Ela já foi vereadora, já foi eleita como vereadora, ocupou lá a Câmara Municipal de Londrina, no Paraná, e ela também é formada em serviço social, já atuou também como professora, ela foi uma das defensoras do programa Bolsa Família na época, tem aí um histórico de atuação pelo serviço social e combate à desigualdade, e a gente vai analisar aí, ver se realmente vai ser confirmado ou não o nome dela.